Nos mundos da pesquisa, do ensino, nós precisamos tomar decisões, né? Há inclusive decisões tomadas que interferem nas vidas de outras pessoas, né? De outros seres e tudo mais. Muitas decisões são tomadas apenas, pum, no chute, né? No palpite, digamos assim, sem qualquer dado, sem qualquer evidência. Vamos ver alguns exemplos de decisões que precisamos tomar no ensino, na pesquisa e em outros contextos. Se um professor ou uma professora, né, precisa decidir se aplica uma estratégia de ensino ou de avaliação, né, ao invés de qualquer outra estratégia por aí existente, né? Perguntamos se a decisão será tomada a partir de ao menos algumas poucas evidências, né? Alguns poucos dados, pelo menos. É, enfim, evidências ou dados oriundos do próprio contexto escolar específico, da própria turma em questão, ou evidências oriundas de pesquisas externas publicadas nas revistas da área, por exemplo. Uma médica, diante da necessidade de receitar ou não um medicamento a uma paciente, é claro que tal decisão virá a partir de dados, de evidências, né? Não só do que já se sabe na medicina como um todo, né? Mas também da análise feita pela própria médica na paciente, né? Outro exemplo é um professor que precisa decidir se a pesquisa, se o projeto de pesquisa deve ir ao comitê de ética ou não, né? Ou o pesquisador precisa decidir se a melhor estratégia para coletar as informações na sua pesquisa é a entrevista, ou o questionário, ou a análise de documentos, né? Ou quem sabe mais de uma dessas estratégias. Não vamos aqui, né, apresentar uma definição para informações, dados, evidências. Podemos apenas considerar que no início o que você coleta é informação que pode ou não se transformar em dado, em evidência. Essa é a perspectiva do Frederic Erickson, né? Mas há outras. Ok, continuando aqui com os nossos exemplos. O pesquisador pode também decidir para qual revista científica enviará o seu manuscrito, né? Qual revista está mais de acordo com o seu manuscrito, com as propostas do manuscrito, etc. A decisão pode ser tomada a partir de alguns dados, de algumas evidências, né, oriundas da própria verificação pessoal do pesquisador nas revistas e no manuscrito. O objetivo dessa nossa comunicação aqui é mostrar alguns exemplos sobre a importância de dados, de evidências para a tomada de decisão. O nosso foco aqui é a pesquisa acadêmica, né? Mas é claro que os dados, as evidências, né, são importantes para a tomada de decisão fora da pesquisa acadêmica também, não é? Em acontecimentos do cotidiano comum a todos. Por exemplo, se uma pessoa estiver em uma relação em que precisa tomar a decisão de separar ou não, né, após uma desconfiança de comportamento não fiel do seu parceiro, a decisão pode ser tomada prematuramente sem qualquer evidência, né? Ou podem ser valorizadas inúmeras evidências para a não fidelidade do parceiro em questão. Evidências empíricas, né? Vamos aqui ilustrar como as decisões baseadas em dados, em evidências, são muito mais seguras que as decisões não baseadas em dados, não baseadas em evidências. Há exceções, né? Claro. Nem sempre há evidências disponíveis e as decisões precisam ser tomadas rapidamente. Há uma frase muito interessante em um artigo do pesquisador Joy Higgs, né, que diz o seguinte: um profissional se distingue pela capacidade de fazer julgamentos sólidos na ausência de certeza. Vou repetir, né, para que a gente reflita. Um profissional se distingue pela capacidade de fazer julgamentos sólidos na ausência de certeza. Bom, é claro que os dados, né, as evidências, podem nos dar mais confiança para a tomada de decisão, podem nos dar mais alguma certeza, né? A tomada de decisão pode ter desdobramentos éticos, evidentemente, sobretudo quando a decisão impacta outras vidas. Então, vamos começar falando um pouco sobre ciência e ética, né? Para isso, vamos trazer aqui alguns exemplos dados pelo David Campbell,
pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Alabama. A revista Nature, né, publicou uma correspondência dele em 2007. Nessa correspondência, ele defende uma distinção entre ciência e ética, né? Por exemplo, a ciência descreve os métodos e as implicações das pesquisas com células-tronco, descreve os benefícios médicos dessas pesquisas e os procedimentos a serem feitos com os embriões durante o processo. Porém, os valores atribuídos aos embriões não dependem apenas da ciência. A decisão de fazer essas pesquisas ou não é uma questão ética e não puramente científica, segundo David Campbell. Outro exemplo oriundo dessa correspondência. A ciência pode descrever os aspectos biológicos de algumas espécies raras de animais, né? Descrever os efeitos da proteção ambiental sobre essas espécies. Porém, né, segundo o David Campbell, a decisão sobre se devemos proteger ou não as espécies raras é uma decisão ética. Na correspondência, o David Campbell não cita exemplos voltados ao ensino. Mas, usando a lógica dele, podemos dizer que a ciência pode descrever o uso de celulares em sala de aula, suas implicações para a aprendizagem e por aí vai, né? Mas a decisão de proibir ou não o uso de celulares é uma questão ética. Na primeira década dos anos 2000, estavam ocorrendo grandes debates nos Estados Unidos sobre as pesquisas com células-tronco, né? Então a revista Nature publicou várias correspondências de cientistas sobre o tema. Por exemplo, outra correspondência está publicada em uma edição de 2003, 4 anos antes da correspondência do David Campbell. Essa outra correspondência é de um professor de bioquímica da Universidade de Otago, né? Paul Copeland. Ele defende que a ciência e a ética não devem ser separadas e que a familiaridade dos cientistas com alguns temas, como a pesquisa com células-tronco, os coloca em uma posição privilegiada para fazer julgamentos éticos fundamentados, ao contrário das pessoas de fora da comunidade científica, que podem não ter acesso à complexidade desses estudos e que podem fazer julgamentos mais sujeitos ao erro, digamos assim. Vamos ver outros exemplos de tomada de decisão, né? E a relação disso com os dados, com as evidências. Primeiro, vamos imaginar que você seja proprietário de 100 fígados. Vamos imaginar que você seja proprietário de 100 fígados. Diante de você, existem dois grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B, né? São 100 pessoas no grupo A e 100 pessoas no grupo B. Acontece que todas essas pessoas têm uma doença incurável no fígado, né? E elas precisam de um transplante urgente, né? Então, como você distribuiria os 100 fígados, né? A taxa de sobrevivência do grupo A, após o transplante de fígado, é de 20%, enquanto a taxa de sobrevivência no grupo B, após o transplante de fígado, é de 80%. Ou seja, no grupo A, se todas as 100 pessoas receberem fígado, apenas 20 sobreviverão após o transplante. A taxa de sobrevivência é 20%. No grupo B, se todas as 100 pessoas receberem fígado, 80 sobreviverão após o transplante. Pelo menos a previsão é essa. Bom, muitas pessoas responderiam mais intuitivamente ao problema, sem analisar os dados que foram apresentados. Distribuiriam 50 fígados para o grupo A e 50 fígados para o grupo B. Segundo as taxas de sobrevivência, sobreviveriam 10 pessoas no grupo A e 40 pessoas no grupo B. Ao final, 50 pessoas teriam se salvado, né? Porque a taxa de sobrevivência era 20% no grupo A e 80% no grupo B. Porém, levando em conta os dados fornecidos, seria bem melhor doar os 100 fígados apenas para as pessoas do grupo B, porque 80 pessoas se salvariam, já que nesse grupo a taxa de sobrevivência é de 80%. Você salvaria 30 pessoas a mais em relação à decisão de doar 50 fígados para o grupo A e 50 fígados para o grupo B.
Nesse caso, a decisão tomada de distribuir os 100 fígados apenas para o grupo B, após análise dos dados, das evidências, foi mais acertada, né? O segundo exemplo, vamos imaginar uma região onde ocorre pesca industrial. Há duas hipóteses. Ou a pesca causa impactos negativos nessa região, ou não causa, né? O governo decide proibir a pesca na região sem fazer um estudo prévio, né? A decisão do governo terá sido correta se a pesca industrial causar impactos negativos na região, porém terá sido incorreta se a pesca industrial não causar impactos negativos na região. Não temos como saber se a decisão é correta ou não no início, porque não foi feito nenhum estudo prévio, o governo apenas proibiu, né? Porém, vamos imaginar que um estudo prévio foi realizado e indicou a existência de impactos negativos. Mas o estudo trouxe dados errados, porque a metodologia adotada estava errada. Nesse caso, o governo cometerá um erro ao proibir a pesca com base nesse estudo prévio, porque o estudo está errado, né? Por outro lado, se o estudo prévio indicar a ausência de impactos, mas também estiver errado, porque usou metodologias erradas, então o governo cometerá também um erro ao liberar a pesca com base nesse estudo, uma vez que o estudo estará indicando a ausência de impactos negativos, mas tal conclusão não estará correta, né, por conta de erros metodológicos da pesquisa. É sim possível que ali ocorram impactos negativos. A pesquisa demonstrou que não há impactos negativos da pesca industrial na região, mas a pesquisa está incorreta, né? No terceiro exemplo, temos o caso de uma fábrica de implantes de silicone dos Estados Unidos, né? Nesse caso, muitas mulheres processaram a fábrica porque elas desenvolveram algumas doenças graves após os implantes. Então, a indenização paga pela fábrica às mulheres foi de 25 bilhões de dólares, né? O que foi suficiente aí para levar a empresa à falência, né? Acontece que alguns anos depois disso, uma pesquisa comparou 700 registros de mulheres com implantes e 1.400 mulheres sem implantes, e verificou que não havia diferença significativa nas taxas de doenças entre os dois grupos, o que sugere que o implante e o desenvolvimento das doenças eram apenas coincidências, uma terrível injustiça, né, para a fábrica de silicones. O último exemplo envolve o efeito placebo, né? Se uma pessoa com dor de cabeça recebe uma pílula de farinha, sem saber que é de farinha, né? E essa pessoa é informada que a pílula amenizará, né, a dor de cabeça, em alguns casos a dor de cabeça vai se amenizar realmente e a pessoa vai atribuir isso à pílula, mas a pílula não teve qualquer efeito real, né? Esse exemplo da pílula é muito parecido a um tipo de pesquisa na área de ensino que às vezes é bastante problemático e usado exaustivamente, né? Especialmente em trabalhos de conclusão de curso de graduação, em que o pesquisador e o seu orientando aplicam estratégias diferentes de ensino, por exemplo, a dramatização em turmas da educação básica, né? E depois aplicam um questionário para perguntar se os alunos aprenderam mais com essa estratégia em comparação com as abordagens tradicionais, né? Um dos exemplos, um dos problemas é quando os alunos são apenas questionados se aprenderam mais ou não, não havendo nem mesmo uma tentativa de verificação da aprendizagem. Como todos já temos a ideia de que as estratégias diferenciadas são melhores, então isso pode criar um viés na mente dos alunos quando apenas são questionados se aprenderam mais ou não, né? E ainda que um questionário tente medir as informações que os alunos apresentam antes e após dita estratégia, é bem possível que as diferenças nem sejam estatisticamente significativas em relação às estratégias convencionais, no caso de um estudo com abordagem quantitativa, né? Esse hipotético estudo pode trazer conclusões que inspiram professores a tomar decisões sobre estratégias de ensino. Porém, o estudo apresenta uma série de falhas no seu desenvolvimento,
e as conclusões possivelmente não são válidas. Então, com base nos casos apresentados, fica claro que a tomada de decisão baseada em evidências, em dados, pode ser mais certeira, embora a intuição não seja completamente descartada, né, porque ela tem sido importante para a nossa sobrevivência ao longo da nossa evolução, claro, né? Comentários podem ser enviados ao e-mail que está na descrição desse vídeo. Até mais.